é eu vou transcender esse conceito de arte. Eu não estou falando de arte como técnica. Arte, eu estou falando de conceito de beleza. O que eles escolhem representar na arte, como representar na arte. Porque o conceito de beleza deles, da Grécia clássica, não é realista, de forma alguma. É idealista. O que eles concebiam como beleza, quando eles foram abençoados com a chama do intelecto da filosofia clássica, é ideal, transcende isso, a realidade complexa. Então, se os povos antigos da antiguidade, os mesopotâmicos e os egípcios, não gostavam de representar a arte realista porque eles achavam que estavam blasfemando a realidade, tentando representar, captar ela de uma forma de imitação em coisas que não são ela, você estaria abaixando o nível de complexidade das coisas, da realidade. Os gregos, eles elevam isso num paradoxo tão potente que é, ok, isso é verdade, você estaria maculando, blasfemando a realidade se você tentar representar ela numa pedra, numa rocha, numa pintura. Mas eles não estão representando a realidade, eles estão representando algo além da realidade. Eles transcenderam a realidade. Vamos começar o texto. Nós estudamos os diversos tipos artísticos dos povos antigos, estudando a Era do Bronze e o início da chamada Antiguidade. E nós podemos perceber, analisando as manifestações culturais e artísticas deles, que a arte, ela nunca é realista. Ela é sempre simbólica. Então, eles podem fazer estátuas, pinturas, só que parece arte. É feito para parecer arte. Isso aqui, você olha, você vê que é uma estátua. Não é para parecer uma pessoa real. Não é pintado para parecer, não é engravado para parecer. E não é que eles não tinham técnicas de realismo. Aqui, ó, as pinturas dos minoicos, que nós já vimos. Tanto a arquitetura deles também. Era tudo muito lúdico, muito representativo. E aí nós vamos entrar agora num capítulo que não tem nada a ver com história, tem a ver com análise filosófico-artística, que é o conceito grego de beleza. Se todos os povos da antiguidade, isso era do bronze, mas isso se perpetuou até a antiguidade recente, até 500 a.C., então nesses 2000 anos, basicamente era assim, ficou assim. Até porque esses povos todos eles foram dizimados, né, com o final da Era do Bronze. Só sobrou Egito e Suméria, que virou Babilônia, que virou Império Persa depois. Mas Mesopotâmia e Egito, só sobrou isso. O resto só copiava coisa deles. Então a arte deles não é feita para ser realista. Não é. Por quê? Aqui. A arte dos povos antigos ela é simbólica. Ela não é representativa e não é feita para ser representativa. Porque mimetizar a natureza é você simplificar a complexidade da realidade. Então, para eles, imitar a natureza, mimetizar a natureza, é uma blasfêmia. Olha isso, esse que vos falo aqui. Olha esse corpo, olha a complexidade que existe aqui. Células, sangue, tecidos, pensamento, mente, átomos, moléculas, todos se movendo para exercer uma função, uma dinamis, engolfados num universo que também tem dinamis influenciando em mim, influenciando neles, identidade, personalidade. Imagina você pegar tudo isso aqui e achar que você pode, porque não é nem fazer, é achar que você pode representar isso numa rocha, numa pedra, numa pintura. Para esses povos, isso era um absurdo, era blasfêmia, era horrendo. Então, a arte deles é feita para simbolizar coisas e não para imitar a realidade no seu mais alto grau. Porque imitar a realidade é uma tentativa de simplificar a própria complexificação do cosmos, da realidade, da manifestação. Não faz sentido você tentar fazer isso. Então, eles nunca tentaram. Até que se chegou na Grécia. Muita gente olha para a arte grega e fala assim: nossa, eles têm um grau de técnica imensa porque eles conseguem reproduzir o corpo humano
como se fosse real. O realismo identifica a superioridade deles. Isso é mentira. A arte grega não é realista e eu vou mostrar para vocês aqui. Quando a Grécia se conformou, quando nós chegamos no período que nós chamamos de arcaico da história da Grécia, que é o antes do clássico, logo antes, bem ali no limiar do que nós chamamos de clássico, que é aquele apogeu que todo mundo conhece, ela tinha uma arte extremamente parecida com a arte dos povos da Mesopotâmia e do Egito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Tem uma imagem que é muito boa, que ela representa exatamente isso. Essa aqui, é bem famosa na internet, inclusive. Olha isso. O período arcaico era tudo assim. Era imitação da arte egípcia, principalmente porque a Mesopotâmia quase não tinha contato com a Grécia, então, mas todo mundo se influenciava diretamente, a gente já viu nas aulas de história, mas diretamente o contato era do Egito com a Hélade, com as cidades-estado gregas. Então, chegou-se durante todo o período arcaico, era isso aqui. A partir disso, quando se começou a conformar um espírito grego de povo, eles começaram a adaptar e modificar essa arte, por algum motivo. O espírito deles começou a se conformar como uma cultura separada da cultura egípcia. Eles viram necessidade, e necessidade em dinamismo, em expressão, de ir modificando e expressando a arte de uma forma diferente. A ponto de que, em 200 anos, saiu disso aqui para isso. Você pode dizer, eles embutiram realismo na arte. Não, eles não embutiram realismo. Isso daqui não é nada realista. Vamos voltar lá para o slide. A arte grega, a beleza grega, o conceito grego de beleza não é realista. Ele é idealista. Eles não buscam representar, da mesma forma que os povos antigos não buscavam, representar a realidade em técnicas materiais. Você representar um corpo humano, uma pedra, você representar um pássaro pintado numa parede. Não é eles não buscam mimetizar, imitar a realidade. A arte grega, da mesma forma que os povos antigos, não é realista. Eles não buscam representar o real. Eles buscam representar uma dimensão que apenas o pensamento abstrato de mais alto grau consegue conceber. O ideal. O que estava acontecendo aqui nesse momento, de 600 a 430? Vocês sabem? Os primeiros filósofos, eles apareceram aqui. O conceito de filosofia grega é único em todas as civilizações que já existiram. Porque a filosofia egípcia, por exemplo, ela está relacionada com religião. Ela é teocrática. Ela é uma interpretação religiosa da natureza, logo alegórica. A filosofia chinesa, ela não busca compreender a realidade, mas como você bem reagir a ela. Então, budista inclusive, taoísta. Então, de certa forma, ela é, na verdade, um código de conduta. A filosofia grega não tem nada a ver com isso. Os primeiros filósofos gregos, nesse período arcaico aqui, no início da Era Clássica, Pitágoras, inclusive, que é lendariamente conhecido como um desses primeiros. A gente não tem noção de quem foi o primeiro. Tem alguns que falam que foi Pitágoras. A filosofia grega, ela se baseia em você compreender a aletheia, a verdade, a manifestação, a realidade, a criação, isso aqui, que nos cerca, o mundo, e a organização dele, que eles chamavam de cosmos, como o mundo se relaciona, as coisas se relacionam, como elas podem ser medidas, configuradas, classificadas, o que elas significam em si, quais são as suas camadas de complexidade em si mesmas. É você amar tanto a realidade que você quer conhecer a realidade. Só um povo imbuído com esse tipo de filosofia, de amor à manifestação, conseguiria conceber a noção de ideal. Porque os egípcios não estavam preocupados com o ideal. Eles estavam preocupados no que eles iam fazer na vida após a morte. Basicamente é isso. A existência da civilização deles era para isso. Os chineses não estavam preocupados com o ideal.
estavam preocupados com como organizar a sociedade e bem agir na sociedade. Os budistas não estavam preocupados com o ideal. Eles estavam preocupados, que foi mais ou menos nessa época aqui também, o budismo surgiu mais ou menos nisso aí, mas pegando também como eles influenciaram a Ásia, eles não estavam preocupados com o ideal, eles estavam preocupados em como apagar o eu. Só a filosofia no modelo grego, helênico, indo-europeu, poderia dizer, consegue compreender, através da classificação que ela faz da realidade, de que existe uma classificação de uma realidade que seja superior. Logo, o ideal. Algo que não é manifesto, algo que é modelo do manifesto. Logo, eles buscam representar na arte o ideal. Não é real isso aqui, não é realismo. Olha isso, o período clássico é o período de 430 a 340. É o período que os grandes filósofos existiram, Sócrates, Platão e Aristóteles, que é o período de ouro, do apogeu, que até hoje influencia a nossa sociedade. Esse período aqui, dessa estátua aqui que eu estou circulando, até essa aqui. Isso aqui já é tardio, é depois de Alexandre o Grande. Não cabe a gente estudar esse estilo artístico, mas isso aqui, vocês estão vendo isso? A diferença de 500, dessa imagem, dessa estátua de 500, do ano 500, para essa daqui do ano 430, a diferença, isso daqui é realismo, se você parar para pensar. Eles estão tentando representar um ser humano, não é um deus, não é lúdico, é uma pessoa normal. Isso aqui não é realista. Não é. Primeiro, vamos voltar lá no slide. Eles querem conceber o ideal. A arte grega arcaica, como a gente já viu, ela é semelhante à dos povos da Mesopotâmia, do Egito. Ela é bem lúdica, ela é bem conceitual, ela é bem, como é que é o termo? Pictórica. Eu não estou conseguindo realizar o termo agora, mas ela não é real. Você olha e aquilo tem cara de arte, não tem cara de realidade. A Grécia clássica foi abençoada por Deus com a bênção da filosofia. O que é filosofia? Para pensar. O que é filosofia? Filosofia é o desejo de tanger a realidade. É amor à manifestação. É o desejo de conhecer a manifestação. Pensa nisso. Se Deus é a realidade, o que é isso senão amor a Deus? Só que eles não concebiam Deus, ainda não tinham intelecto suficiente para conceber Deus. Se bem que alguns filósofos tardios conceberam, mas estou falando do início da filosofia. Eles não tinham a noção de um ser, assim, na teologia deles. Mas eles já tinham um sentimento de amor a Deus antes, porque a filosofia deles é querer compreender a realidade, é amar a realidade acima de tudo, acima de qualquer concepção pré-concebida, acima de qualquer cultura, acima de qualquer língua, acima de qualquer nacionalismo. Eles querem entender a realidade. Por quê? Porque eles amam a realidade. É um amor à realidade. Se Deus é a realidade, eles amam a Deus, sem saber que amam. Então, a busca pela representação do ideal é a forma mais sublimada de antirrealismo possível na concepção filosófica. Vocês compreendem isso? Você querer representar algo que é ideal, um modelo que não corresponde ao que é real, no mundo real, é a coisa mais antirrealismo possível. É o antirrealismo mais sublime, mais sofisticado possível, porque realmente as pinturas de Van Gogh são muito antirrealistas. Você pega um girassol e você rabisca ele de diversas cores, é antirrealismo. Só que isso, o idealismo, é o antirrealismo na sua forma mais sofisticada, elegante, técnica, avançada, superior possível. Apenas um povo abençoado pela filosofia conseguiria conceber uma genialidade tamanha de gravar o símbolo eterno, o modelo, o arquétipo das coisas, intocável, no mundo. Vocês conseguem compreender isso? É genial. Então agora nós vamos entrar na beleza grega. Por que a beleza grega não é
realista. Eu vou mostrar para vocês que ela não é realista. Ela é idealista. Então, nós já vimos aqui que até o momento que os gregos tinham um espírito de cópia da arte dos outros povos, a arte era assim. A partir do momento que eles ganharam o espírito da filosofia, com Pitágoras e com os primeiros filósofos, a arte rapidamente, em algumas décadas, se transformou nisso aqui. Eles queriam representar algo que transcende o realismo. Isso é realista. Tá vendo como essa figura tem expressão? Isso é realista. Isso não é realista. Isso não é um ser humano sendo representado. Isso é um modelo de ser humano sendo representado. Não tem nem expressão. É ideal. Essa estátua, ela ainda tenta representar um pouco de expressão. Você tá vendo que ela tá sorrindo? Essa aqui não. Não tem que representar nenhum tipo de expressão. É só o modelo do corpo pela forma do corpo. É a coisa mais ideal possível. Vamos voltar agora no porquê a arte deles é. Eu vou transcender esse conceito de arte. Não estou falando de arte como técnica. Arte, eu estou falando de conceito de beleza. O que eles escolhem representar na arte, como representar na arte. Porque o conceito de beleza deles, da Grécia clássica, não é realista, de forma alguma. É idealista. O que eles concebiam como beleza, quando eles foram abençoados com a chama do intelecto da filosofia clássica, é ideal, transcende isso, a realidade complexa. Então, se os povos antigos da antiguidade, os mesopotâmicos e os egípcios, não gostavam de representar a arte realista porque eles achavam que estavam blasfemando a realidade, tentando representar, captar ela de uma forma de imitação em coisas que não são ela, você estaria abaixando o nível de complexidade das coisas, da realidade. Os gregos, eles elevam isso num paradoxo tão potente que é, ok, isso é verdade, você estaria maculando, blasfemando a realidade se você tentar representar ela numa pedra, numa rocha, numa pintura. Mas eles não estão representando a realidade. Eles estão representando algo além da realidade. Eles transcenderam a realidade. Vamos começar a ler o texto. Esse é um texto que eu escrevi já tem muito tempo. 14 de setembro de 2023. O sol da beleza... Tá gravando a tela, tá? 16 minutos, tá? O sol da beleza brilhava entre os helenos. Helenos são gregos. Eles não se chamavam de gregos. Eles se chamavam de helenos, descendentes de Helena. Grego é o nome que os romanos deram para eles. O sol da beleza brilhava entre os helenos. Algo sempre me atraiu pelas estátuas deixadas pelo Império Heleno. Não sei exatamente o que, se são suas expressões sérias, como pertencendo a outra realidade, a outro mundo. Seus semblantes arraigados, suas pontes nasais ligadas à testa. Sim, acho que são seus narizes. Aqui estão alguns exemplos de beleza grega. Apesar dessas estátuas serem neoclássicas, ou seja, não são gregas, elas são recentes, são modernas. Mas eles pegaram o conceito de beleza deles para representar isso. Lembra, eu não estou falando de arte grega. A gente está analisando o conceito filosófico de beleza deles. O que eles, com esse pensamento, concebiam como belo. E o neoclássico entra nisso. E essa estátua aqui já é clássica. Eu acho que é romana, inclusive. Essa aqui de Dionísio. Tá, vamos continuar. Os rostos misteriosos, apáticos. Parece que estão pensando sobre alguma outra coisa. Não estão ali. Digo, não em corpo. O corpo se faz magnificamente presente na encarvatura em rocha. O que não está ali é o pensamento. Eles sempre estão pensando sobre outra coisa. Logo, o artista conseguiu retratar na pedra não só algo material como um corpo, o que já é digno de perícia máxima, mas algo imaterial também, um processo de pensamento daquele ser, sua personalidade, a natureza de uma alma. Se trazidos em cor, o semblante grego se mostraria assim.
Isso aqui é o que seria uma dessas estátuas gregas se fossem pintadas, para nós entendermos como seria num rosto humano, porque às vezes no rosto assim completamente branco não dá para nós compreendermos como seria um rosto de verdade assim. Seria parecido com isso aqui. Se a imagem fizer o favor de carregar, seria parecido com isso. Observem bem esses traços. Observem bem esses traços. Reconstrução de pintura com base em ultravioleta, ou seja, isso aqui é uma estátua real do período clássico. Pode ser romana ou grega. Se for romana, é uma cópia da beleza grega, porque eles pegaram a cópia do conceito de beleza dos gregos, dos helênicos, e recriaram no mundo romano. Mas é a beleza que nós estamos analisando aqui. E elas eram pintadas. As estátuas da Antiguidade Clássica, elas eram pintadas principalmente em Roma. Eles adoravam cor, adoravam pintar as coisas. E aí nós vamos analisar depois a arte romana. Por que ela era realista? Como ela captava o espírito do povo romano sendo realista. Mas os gregos não. Mas, voltando, elas eram pintadas, algumas. E isso daqui é uma reconstrução da cor com base em scanner ultravioleta. Eles conseguem conceber exatamente a cor, porque o mármore é uma pedra rochosa, é uma pedra porosa. Então, inclusive, se você tiver uma bancada de mármore, você deve saber que se você derramar café é para sempre. O mármore ele suga as coisas porque ele é muito poroso. Logo, as estátuas, você consegue ver os pigmentos que tinham nelas de acordo com alguns scanners modernos. E essas cores são a exata reconstrução da cor da estátua original. Nós podemos analisar isso aqui. Reconstrução de pintura com base em ultravioleta. Com os equipamentos, conseguem maestralmente ver as cores exatas, utilizadas há 2.300 anos atrás, que o tempo conseguiu apagar. Vejam que a mulher idealizada, Helena, não se parece em nada com uma europeia moderna. Pelo menos com a maioria, pois não é como os dois grupos ideológicos de hoje que disputam o poder anseiam em dizer por europeia, pois não existe uma etnia europeia ou branca, a não ser criada por ideologias ao longo desses últimos 3 séculos. Isso é verdade. Hoje em dia, na modernidade, seria considerada branca europeia, pelos dois lados ideológicos políticos. Os supremacistas brancos, como os próprios nazistas o fizeram, eles diziam que eram descendentes da Grécia Antiga, os nazistas, a chamariam de branca com orgulho, tentando abarcar os efeitos de seu povo aos seus. Já os progressistas a chamariam de branca como uma forma de banalização de sua cultura e de seu povo. É só uma branca. E aí eu vou provar para vocês que não é. Isso daqui são outros exemplos de como seria essa beleza em cor. Olha isso. Depois nós vamos analisar cada traço dela. Aonde esses traços se parecem com uma alemã, desde as mais banais até as mais belas. Esses traços crânio-faciais não são encontrados facilmente em alemães da mesma forma que não são encontrados em nenhuma etnia caucasiana. Talvez mais nos turcos. Ainda assim, devido às migrações árabes, os turcos perderam os cabelos e os olhos claros, que são genes recessivos, apesar de manterem muito da estrutura craniano-helena. Ainda assim, sua familiaridade genética com o povo nórdico, ainda mais germânico, é pura propaganda. A propaganda nazista, a propaganda inglesa do século XIX. Vocês vão ver o porquê. Eu não falo só opiniões, eu me embaso em percepções lógicas. Se formos usar familiaridade genética voltando no tempo na escala evolutiva, onde os ramos se dividem, podemos dizer que os helenos também são familiares geneticamente das bactérias. É um trocadilho, é uma piada. Enfim, olha isso, trazido em cor. Olha como é que seria o fenótipo da Grécia, do ideal. Não estou falando que todos os gregos antigos se pareciam com isso, mas se eles representavam isso como ideal, é porque isso era presente na sociedade deles. Eram traços representantes. Da mesma forma que a gente não
Os ideais de beleza da nossa sociedade contemporânea, ele tem que se basear em algum nível de realidade. Você tem que encontrar alguma pessoa que tenha esses traços para representar. Tipo, a Kim Kardashian. Eu acho que ela é um representante de beleza da nossa sociedade. Nem todo mundo se parece com ela. Apesar disso, você vê ela em todas as propagandas dos Estados Unidos, você vê ela na TV, você vê as pessoas fazendo procedimentos estéticos para ter uma bunda parecida com ela, uma boca parecida com ela. Isso é ideal de beleza. Então o que eu estou falando aqui é que nem todos os gregos pareciam com isso. Mas isso aqui tinha que estar presente na sociedade deles para eles poderem conceber isso como ideal, como perfeito, como aquilo que deve ser copiado, como aquilo que é o modelo. Olha isso aqui. E aí eu falo aqui nessa parte do texto. Isso aqui se parece com uma alemã. Você vai na Alemanha, se vocês já foram na Europa. Na Alemanha, todo mundo compartilha os genes nórdicos. Vai na Finlândia, vai na Suécia. Vai no norte da França, que ainda tem povos arianos muito presentes. Nenhum deles se parece com isso aqui. Nenhum. Olha isso aqui. Aí eu peguei algumas imagens na internet para vocês conceberem o que eu estou querendo dizer aqui. Isso daqui é uma alemã perfeita. Hitler usaria isso como uma propaganda, num outdoor magnífico. É realmente uma mulher bela. Mas... E... olha isso. Olha isso. E olha isso. O conceito de beleza germânico é bonito, não estou falando que é feio. Mas olha as diferenças crâniofaciais disso aqui para isso. Elas são brancas, realmente. É o que eu falei aqui. Os conceitos ideológicos contemporâneos, o conceito progressista de, são duas brancas, realmente. E o conceito supremacista racial, que agora está voltando na moda nos Estados Unidos, diria, não, isso é a descendência perfeita da Grécia Antiga. Olha isso, não é. Olha o nariz, olha a forma do rosto, não é. Se você analisar os traços do conceito de beleza grego, não é o mesmo conceito de beleza germânico, nórdico, como chamaríamos, dos povos da Inglaterra e da Alemanha. Eles só usaram esse conceito de nós somos descendentes dos helênicos por propaganda. Não tem nada a ver. Olha isso e olha isso. E aí eu vou mostrar as características que são distintivas aqui. Porque se você falar assim, familiaridade genética, nós realmente, alemães, somos bem mais próximos disso aqui do que os outros povos do planeta Terra. Mas não quer dizer que vocês sejam isso aqui. Se você usar conceito de familiaridade genética, a gente pode dizer que os gregos também são familiares das bactérias. Lá no ramo evolutivo mais primitivo da evolução das espécies, eles também, as bactérias podem dizer, nós somos parentes dos gregos. Enfim, vamos voltar. Apesar de se assemelhar em alguns traços com outros povos da região da Eurásia, sim, eles se assemelham. Muitos povos da região da Eurásia têm pele branca, têm cabelos louros, têm o nariz alto, mas apesar de se assemelharem em alguns traços com outros povos da região da Eurásia, é perceptível que os helenos eram uma etnia à parte. Assim como existem diversas etnias comumente chamadas de brancos, por leigos e ignorantes, que habitam diversos locais da Europa e têm culturas de organização sócio-individuais, eu escrevi errado aqui, distintas. Os traços helenos são quase únicos. Uma combinação ímpar que só existiu em larga quantidade nesse período da história, nesse povo específico. Se você chegar hoje em dia na Grécia, nem os gregos contemporâneos têm esse rosto, porque eles foram miscigenados com os árabes que invadiram e ficaram lá por 500, 800 anos, sei lá, alguma coisa assim. Mas é miscigenado, eles perderam essas características. Da mesma forma que os outros povos da Europa hoje em dia não têm nem os nórdicos têm essas características. Eu ponho aqui, pela minha observação de análise, eles foram uma etnia única, já se perdeu. Traços perdidos no tempo, encontrados em poucos indivíduos, por acaso, hoje em dia pelo mundo com a diluição de seu sangue e os acasos da loteria irônica genética. O que eu quero dizer aqui? Você pode encontrar algumas pessoas muito difíceis. Eu nunca vi pessoalmente alguém que tenha esses traços aqui. Nunca vi. Mas na Europa, talvez você encontre um perdido ali no meio de algum povo. Mas
esses traços só existiram em grande quantidade nesse período do tempo, nesse período do espaço, que nós chamamos de Grécia Clássica. Olha aqui, em cor, olha como é que seria. É algo único. Olha isso, como é que seria uma pintura retratando o conceito do período neoclássico. Provavelmente isso é francês, pelo tipo de tons utilizados nas cores, eu acho que isso é